Bodybuilders, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós vamos ter um episódio muito especial porque, primeiramente, eu estou sem chapéu porque ele está lavando. Seu chuva nos últimos dias, então eu deixei ele lavando um pouquinho para não dar aquela fungada. Mas o mais importante é que no episódio de hoje nós iremos falar sobre a principal diferença entre você é um criador de mundos ou você é um criador de mundo? Essa pergunta é muito importante, principalmente quando você vai começar a definir se você vai começar a criar de uma maneira X, de uma maneira Y, e se você não entendeu essa pergunta, fique aí porque nós vamos falar sobre essa diferença e entender como você deve pensar. Valeu! Então, quando a gente vai começar essa discussão, eu queria trazer algumas perguntas para você. Quando você vai criar um mundo, você prefere criar um mundo do zero? Você prefere pegar referências? Você gosta de construir vários mundos? Você gosta de construir um mundo diferente para cada história que você vai contar? Como que você pensa? Como você constrói? Como você quer que seja a sua construção? Então hoje essas perguntas vão ser muito importantes para você delimitar e entender como deve funcionar a sua cabeça quando você for escolher uma coisa ou a outra coisa. Então vamos começar com um mindset bem legal, que é o mindset de construir um mundo por história. Quando você faz isso, existem as vantagens e existem as desvantagens. A principal vantagem é a questão de você construir aquilo apenas que é necessário quando você for fazer a sua história. Ou seja, se você vai construir uma história que trata de economia, você constrói a economia do seu lugar. Se você construir uma história que fala sobre a política, você vai construir uma história para aquele lugar. Então, quando você trabalha num pequeno, vai ter essas vantagens, principalmente nesse ponto. Uma outra vantagem bem legal é quando você faz de uma única história um único mundo, é que é muito mais fácil de você descartar. Por quê? Porque como você construiu pouco, você não demandou tempo, você não demandou esforço. Então se você não gostar, se os seus jogadores não gostar, se você achar que não está valendo, é muito mais fácil você jogar fora um pequeno mundo para aquela pequena história. Outra vantagem de você escrever um mundo para cada história é que caso você queira aprender alguma coisa nova, você aprendeu uma técnica diferente ou teve uma ideia diferente que você gostaria de abordar, é muito mais fácil de você testar em um mundo pequeno, em uma história pequena, porque se você decide fazer alguma coisa diferente no seu grande mundo, na sua grande obra, com certeza, se não der certo, você vai ficar tão frustrado e com certeza não vai querer continuar mais. Então, se você construir uma pequena história, um pequeno mundo para aquilo, é muito mais fácil de você testar as técnicas e testar as coisas novas que vierem na tua cabeça. Uma outra vantagem de você construir uma história pequena, um mundo pequeno para cada história que você for criar, é principalmente quando você for um novato na criação de mundos, você ter aquela sensação de ter terminado. Então, quando você cria uma história pequena e um mundo pequeno, é muito mais fácil você sentir aquela sensação de comecei aqui, terminei aqui e ir para frente. Não fique tão preocupado em querer corrigir as pequenas nuances do seu mundo. Caso você for construir um mundo inteiro para várias histórias, que vai ser nosso próximo tópico, aí beleza. Mas não, se você for apenas construir uma história e for construir um mundo para essa história, se preocupe com deixar ele redondinho. Corrigir as pequenas coisinhas para deixar legalzinho. Não queira criar todas as amarras, não queira criar todas as coisas, porque é apenas uma história, um único mundo, não vale a pena toda essa complexidade. Então, faça dessas vantagens, porque assim vai dar super certo. Uma outra desvantagem quando você vai pensar nessa questão é deixar o seu mundo menos autoral e mais das mesmices. Por você construir vários mundos, você pode cair naquela questão de colocar mais elfos, anões, dragões, demônios. Então tome cuidado com quando você for escrever muitas histórias e um mundo diferente para cada história, porque isso com certeza vai cair numa mesmice e isso vai ter alguns problemas, porque você vai deixar de ser autoral. E o outro fator entra diretamente com essa questão, que é a canseira cerebral da criatividade. Porque você vai ter tantos mundos criados, tantas coisas na sua cabeça, que você não vai conseguir pensar em ideias novas e com certeza vai dar muito errado. Então tome cuidado quando você for construir um mundo diferente para cada história, porque isso pode cair na mesmice e isso vai deixar você cansado e muitas vezes desanimado em construir uma nova história e um novo mundo. E a última desvantagem é aquela questão de ser superficial. Esse ponto não é tão ruim dependendo da forma que você for fazer. Mas isso, o ponto que eu quero trazer não necessariamente é um ponto bom ou um ponto ruim, mas é um ponto de perspectiva. Porque se por acaso seu público, seus jogadores ou qualquer outras pessoas ficarem muito interessadas com aquele mundo que você desenvolveu e você se sentir na vontade de querer expandir,
Se você não tiver a técnica certa, você vai expandir de uma tal forma, fazendo com que isso fique cheio de buracos e cheio de incongruências. Tome cuidado quando você for construir os seus mundos, quando você for construir as suas histórias, porque essa é a principal desvantagem de você construir um mundo para cada história. O próximo mindset que a gente pode trazer, principalmente, é aquela questão de você construir um mundo para várias histórias diferentes. Basicamente, é você construir várias histórias que estão ligadas dentro dela, no mesmo mundo, no mesmo tempo, no mesmo espaço, fazendo com que a sua criação seja mais complexa, porém, fique até mais fácil de você construir diversas aventuras diferentes naquele mesmo mundo. D&D está aí há vários anos e isso é construído dentro do mesmo mundo, várias histórias diferentes. Então, vamos para as vantagens. Então, como eu falei, o primeiro ponto é a questão que eu tinha anteriormente, que é a profundidade e a complexidade. Porque como ele vai ser mais profundo e complexo, você vai conseguir trazer muito mais técnicas, muito mais verossemelhanças e com certeza trazer uma conexão muito maior e principalmente trabalhar a suspensão da descrença, principalmente no mundo de fantasia. Não necessariamente você vai construir um mundo totalmente autoral e totalmente novo. Mas como você vai demandar muito mais tempo e você vai ter muito mais arcabouço de história para deixar muito mais tinindo o seu mundo, com certeza criar um mundo para várias histórias traz essa vantagem de você sempre conseguir trazer um ponto a mais, dependendo da história que você quiser abordar. Simplesmente se você quiser construir alguma coisa querendo focar na sua economia, explicando a economia geral, a política geral, a cultura geral, a sociedade geral, população, criaturas, sistemas mágicos, você pode focar muito bem em uma história diferente para cada um desses pontos, fazendo com que você mostre a complexidade do mundo que você está criando. Quando você vai construir um mundo só para várias histórias, você vai ter muito mais liberdade para construir o seu mundo como um todo. Porque como você vai ter várias histórias para dar um arcabouço melhor e uma base melhor para a sua história, com certeza você vai conseguir deixar uma coisa muito mais verossemelhante e com certeza muito mais palatável para os seus leitores, jogadores e seus fãs. Então, claro, quando você vai construir uma cidade do zero, com certeza você pode ficar um pouco preocupado de, nossa, quanto tempo eu vou gastar, quanta técnica eu preciso aprender. Então, se você é novo aqui, não se preocupe, porque eu vou deixar um cardzinho aqui, deixando uma playlist dos episódios que falam sobre a criação da cidade do zero. E se você quer um pouco mais de referência, eu também vou deixar aqui um segundo cardzinho, onde eu tenho a entrevista com alguns autores falando sobre a criação do mundo deles e como foi a mindset para construir um mundo que com certeza vai ser muito legal para vocês. E é claro que se for construir um muito mais complexo, isso vai demandar tempo. A vantagem disso é que você pode trazer para os seus fãs, para os seus leitores, para os seus amigos, seus jogadores, e com isso você consegue um feedback muito mais legal e assim constrói um mundo muito mais complexo e principalmente muito mais integrado, porque você vai ter várias cabeças te ajudando com várias cabeças dando uns feedbacks bem legais. Mas, obviamente, nem tudo são flores. Então, se você decidir construir um mundo gigantesco para várias histórias, cuidado com alguns pontos. O primeiro ponto é aquela questão da complexidade. Quanto mais complexo você deixa, muito mais difícil você criar as amarrações. E criar essas amarrações são muito mais difíceis, principalmente quando você é um novato. Então, se você está sendo o seu primeiro mundo, comece com um mundo menorzinho, crie as conexões, faça as interações, assim vai ficar mais fácil. Mas se você já é velho de guerra e você quer construir um world building muito mais impressionante, muito mais complexo, cuidado com os pontos, principalmente de narração e principalmente de continuidade. Porque como vão ser várias histórias, tem que tomar muito cuidado para uma história não quebrar a outra, fazendo com que a lei de uma quebre a lei da outra, onde a magia de um quebra a magia de outro. Não tem problema você desenvolvendo e melhorando a partir do tempo. Mas cuidado com as conexões, principalmente com a continuidade do seu mundo ficcional. Outro ponto que você tem que tomar cuidado é a questão do complexo de Deus. Simplesmente, se você for construir um mundo tão complexo como o nosso mundo real, você vai ficar milhões de anos escrevendo e você nunca vai pôr ele em prática. Então, desenvolva com calma, vai mostrando aos poucos. Se você quer deixar uma coisa incrivelmente gigante, com várias histórias, linhas temporais, que seja, não tem problema. Só cuidado com a magnitude do negócio. Porque muitas vezes você vai criar tanta coisa que nunca ninguém vai chegar ao nível de conhecer tudo, a não ser você. E essa frustração pode fazer com que você nunca consiga desenvolver da maneira que você. Então, mostre para as pessoas. Mostre em fóruns, mostre em comunidades, publique no Instagram. Faça tudo isso, porque assim você vai conseguir trazer muito mais elementos. E uma postagem aqui, uma postagem ali, se é um mundo de RPG, faça campanhas diversas, faça os seus jogadores conhecerem todas as nuances do seu mundo, e com certeza ele é tão incrível que não deixaria os outros na mão. Então se você quiser criar um mundo tão incrível, tão complexo, mostre. Esse é o principal ponto. Porque se você não mostrar,
esse vai ser a sua pior desvantagem. Você criar um mundo gigantesco, ninguém conhecer e muito menos poder usufruir dele. Então eu sugiro para vocês começarem principalmente com a questão de construir um mundo para cada história. Qual que é a vantagem disso? Você aprende, você desenvolve, você faz as coisas acontecerem e depois que vocês forem aprendendo as nuances, as técnicas, você constrói um mundo maior, e um mundo maior, e um mundo maior. Claro que você pode ser aquele autor gigantesco que vai ser simplesmente um próximo Tolkien, um próximo J.K., onde tem um mundo gigantesco e várias histórias nesse mundo. Mas não tem problema, porque existem vários outros autores que existem muitos livros naquele mundo e existe um livro para cada mundo diferente. Então encontre qual que é o seu autor favorito, qual que é aquele que você se espelha mais e a partir disso, faça como ele fez. Então nunca copie, apenas siga o caminho que ele fez e assim você consegue desenvolver muito melhor uma história que vai deixar muito mais espaço para outras pessoas se divertirem no mundo incrível que você vai criar. Então beleza, qual caminho eu vou seguir? Eu vou criar uma história para cada mundo, eu vou criar várias histórias para um mundo só, eu vou criar uma questão mais mista, como que eu faço para decidir qual que eu vou escolher e qual a profundidade que eu vou fazer em cada uma dessas obras. Então, infelizmente, essa pergunta é uma coisa que eu não posso responder para você. É algo totalmente individual, uma coisa muito pessoal, mas eu posso trazer algumas reflexões que vão fazer com que você siga esse caminho ou aquele caminho. O primeiro ponto, como é o seu entusiasmo no world building? Você curte pra caramba criar muitos mundos? Você curte pra caramba construir um mundo? Então, a partir disso, você já consegue ter uma ideia. Se você prefere simplesmente usar o world building como um pano de fundo, onde você vai trazer muito mais força para os seus personagens, crie um mundo diferente para cada história. Mas se você é um entusiasta de world building, crie um mundo gigantesco e crie as histórias e personagens e criaturas. Faça aquilo que te traz paixão. Então o primeiro ponto é o quanto você ama a construção de mundo. E isso você vai conseguir seguir um ou outro. A segunda pergunta está diretamente ligada ao tempo que você quer gastar e à técnica que você tem. Então, se você tem tempo para desenvolver e você quer desenvolver, comece primeiramente com histórias menores para trabalhar com técnicas e para arriscar mais. Mas se você tem muito tempo disponível e você quer aprender antes de desenvolver, aprenda, estude e faça um mundo gigantesco. Então, esse é o próximo ponto. Avalie o quanto você está de tempo e o quanto você está disposto a gastar para construir aquilo que você quer criar. O terceiro ponto é a procrastinação. Se você é uma pessoa que procrastina demais, eu sugiro você tomar cuidado com a desculpinha de não estou fazendo nada porque eu estou criando o meu mundo. Até mesmo para os world builders, história é algo que gira em torno da construção de mundo também. Então não adianta você que escreveu um mundo gigantesco e não ter uma história para contar. Então se você está com essa questão de estou ganhando tempo para construir as minhas histórias e com isso estou fazendo o meu world building, cuidado com essa desculpa. Construa as suas histórias juntamente com o world building que você está fazendo. Caso você precise de uma inspiração, pare, leia, veja um filme, converse com um amigo. Mas não use a construção de mundo para a sua procrastinação. O próximo ponto de você pensar é você avaliar o quão é a sua questão criativa. Se você é uma pessoa que consegue desenvolver muito bem, muito fácil, eu sugiro então você começar construindo mundos maravilhosos, mentes gigantes. Mas se você tem dificuldade criativa, se você normalmente tem bloqueios, eu sugiro então você começar principalmente com mundos pequenos para aquela história que você está criando. Então, o próximo ponto que eu quero que você pense quando você for construir um mundo gigante ou um mundo pequeno é você avaliar o quão disposto você está na questão dos bloqueios criativos. Você normalmente tem bloqueio criativo, cuidado com a criação de um mundo gigantesco, porque vai chegar um momento que você vai travar e com isso vai causar uma grande decepção. E decepção é uma coisa que a gente não quer nas criações de mundo. O próximo ponto é uma questão que dói demais quando acontece e te quebra as pernas. Expectativa. Cuidado com a expectativa na hora da construção de mundos. Na verdade, cuidado com a expectativa em qualquer ponto da sua vida. Mas como nós estamos falando de criação de mundos, vamos focar nessa questão. Quando a gente faz expectativa, é uma questão muito complicada porque a expectativa ela é proporcionalmente à dor que vai causar caso você não consiga completá-la. Então, se você pôr muita expectativa no mundo que você vai criar, isso com certeza vai causar um problema mais pra frente. Então, não estou falando para você não ter fé na sua obra, não estou falando para você não gostar da sua obra. Mas cuidado com a expectativa. Quando você for construir, primeiramente, mostre para pessoas que você confia.
principalmente leitores ou amigos próximos, porque assim você vai ter muito mais feedbacks positivos. E quando eu digo positivo, não estou falando de feedback que, nossa, está muito bom, mas sim feedbacks honestos. Porque um dos maiores problemas para um world building, na verdade, os maiores problemas para um criador de qualquer coisa, são feedbacks falsos. Então cuidado, não estou falando para você que você tem amigos falsos, mas tem alguns amigos que eles ficam com aquele sentimento de que não quer magoar alguma coisa que você fez. Mas encontre aqueles amigos que sejam honestos, querem o seu melhor, porque assim você vai construir feedbacks muito melhores e com certeza mundos ficcionais muito melhores. O próximo ponto, quando você vai definir se você vai construir um tipo de mundo ou outro, é principalmente você. O que você gosta? O que te atrai? Se você gosta de fantasias, crie mundos que tenham como a fantasia o seu aspecto principal de base. Se você é fã de ficção, construa mundos onde tem a base a ficção científica. Então, principalmente, você precisa pensar, você, autor, você, world builder, você, mestre de RPG, o que você gosta? Eu gosto disso? Crie mundo pautado nisso. Eu gosto daquilo? Crie mundo pautado naquilo. Eu gosto de Tolkien? Crie um mundo gigante. Eu gosto de Harry Potter? Crie um mundo gigante. Eu gosto de Crepúsculo? Crie um mundo menor onde gira em torno daquela sociedade. Então descubra o que você gosta, faça, e com isso se espelhe e crie mundos incríveis, grandes, pequenos, não importa. O importante são mundos incríveis. Então, para terminar, eu vou trazer para vocês uma técnica que mais tome muito cuidado quando você for fazê-la. É a técnica da omissão ou a técnica do iceberg. Uma coisa é a técnica do iceberg oco, que é uma coisa que eu não gosto, mas eu vou trazer os dois pontos para vocês. A técnica da omissão ou do iceberg basicamente é o seguinte: você constrói o seu mundo, mas vai demonstrando ponto a ponto, pouco a pouco, aquilo que são os mais importantes para a condução da sua história. Porque um ponto importante que eu gostaria de dizer para vocês é que, infelizmente, world building não vem de história. O que vem de história é personagem, o que vem de história é a própria história. World building obviamente traz um gosto muito mais emocionante, porque a ambientalização faz com que as pessoas sintam a história e vivenciem aqueles momentos muito melhor e simpatize com os personagens mais ainda. Mas infelizmente só ambientalização não traz público nenhum. Então tome cuidado quando você for fazer isso. Mas a técnica da omissão, a técnica do iceberg, o que você faz? Você constrói o seu mundo e com isso vai mostrando os pontos principais, porque não você precisa necessariamente mostrar toda a categoria dos cavaleiros para mostrar que existe uma categoria de cavaleiros. Você não precisa mostrar todas as magias para falar de todas as magias. Você pode falar que existe magia 1, magia 2, magia 3 e não necessariamente mostrar todas elas. Citando, referenciando já ajuda bastante. A técnica do iceberg oco ela é um pouco complicada porque isso pode causar uma certa preguiça. A técnica do iceberg oco basicamente é o que? É você mostrar profundidade em alguns pontos, porém dando a entender que todo o seu world builder é completo, porém ele não é. Basicamente a técnica do iceberg oco faz com que você mostre bastante da política e quando você citar economia, fazer com que os leitores, jogadores pensem que a economia é tão desenvolvida quanto a política que você mostrou antes. O ponto principal é que se você quiser trabalhar dessa forma, ok. Porém, pelo fato de você não trabalhar profundamente economia ou qualquer outros pontos que você quer deixar oco, pode ser que na hora que você for referenciar ou mais pra frente ou durante a história, crie um buraco, porque como você não criou uma base para isso, faça um Deus Ex Machina ou até mesmo faça uma plot ruim, um punch fraquinho ou alguma inconveniência narrativa. Então tome cuidado com a técnica do iceberg oco. Se você já é velho de guerra, se você já manja pra caramba de world building, ok, maravilha. Pode usar a técnica do iceberg oco para conseguir um pouco de tempo? Pode. Mas se você ainda não tem uma técnica, não tem uma profundidade na questão de world building, cuidado com o iceberg oco. Iceberg, ok. Omissão, ok. Mas crie minimamente uma base para conseguir construir dessa forma coisas maravilhosas. Então, com isso, para finalizar esse episódio, eu gostaria de trazer dois pontos principais para você construir o seu world building, que na verdade, se você tiver sempre essas duas ideias em mente, não importa qual é a linha que você estiver seguindo, qual é o ponto que você estiver seguindo, porque com certeza vai dar super certo. O primeiro ponto, então, é a importância e a necessidade.
Qual é a importância desse elemento para a história? Qual que é a necessidade desse elemento para a história? Qual que é a importância e a necessidade desses elementos para você, criador de mundo? Então, se você conseguir entender qual é a necessidade da sua história, puxa, a minha história pede uma economia. Crie. Nossa, eu gosto de política. Crie. Então entenda qual é a importância, qual é a necessidade daquela construção para você e para a sua história, porque com isso vai ser uma coisa muito maravilhosa e com certeza vai dar super certo. O segundo ponto é a vontade e a motivação. Qual é a sua vontade de construir aquele mundo? Qual que é a motivação sua para construir aquele ponto? Qual é a vontade do seu personagem em desbravar mundos? Qual que é a vontade dos seus jogadores em descobrir novas áreas? Com isso, quando a vontade ela bate, com certeza o seu mundo vai estar no lugar certo, o seu coração vai estar no lugar certo. Então, quando você associa a vontade juntamente com a necessidade, você vai construir uma coisa muito forte que é o sentimento de world building. Então, se você tiver esse sentimento, não importa qual é o mindset que você estiver criando, não importa a linha que você estiver seguindo, você vai conseguir construir mundos maravilhosos. Essência é uma coisa que a gente desenvolve, técnica a gente aprende. E aqui no Craftando a gente traz tanto a essência quanto a técnica para você sentir o prazer maravilhoso de criar um mundo incrível, personagens maravilhosos e histórias incríveis. Usem e abusem das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!